Operações de milagres. Derek Prince. Subtítulo: A natureza das operações dos milagres. Em 1 Coríntios 12, verso 10, lemos: A outro é dada a operação de milagres. Tal como com os dons de cura, este dom só é operado sob o controle de Deus. Ninguém pode operar o milagre por um simples exercício da sua vontade. Tal como disse anteriormente, este dom é melhor designado como duplo plural, operações de milagres. Além disso, Paulo escreve acerca de operações de milagres 3 vezes, no 10º e 28º versículos de 1 Coríntios 12 e no 5º versículo de Gálatas 13. A palavra grega traduzida por milagres nestes versículos é a forma plural de dunamis. Dunamis significa poder. E assim, traduzindo literalmente, o dom seria operações de poderes. Essas operações referem-se à capacidade dada por Deus para demonstrar o poder sobrenatural do Espírito Santo a trabalhar. Cada milagre é uma operação, uma manifestação específica e definida do dom. Subtítulo: Referências gerais a milagres nas Escrituras. Uma linha atravessa as Escrituras sempre que a palavra dunamis é usada no plural. Começamos por ver as instâncias no Novo Testamento onde dunamis é usado de uma forma geral para o miraculoso, sem que seja mencionado um ato miraculoso em particular. Em Mateus 13, verso 54, as pessoas de Nazaré comentaram acerca de Jesus quando ele deu início ao seu ministério. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e dizia: De onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? A palavra dunamis é neste caso traduzida por poderes miraculosos. As pessoas estavam espantadas com a sabedoria e os milagres de Jesus e disseram: De onde vieram estas maravilhas? Nós conhecemo-lo, ele é apenas o filho do carpinteiro. Como ele é capaz de fazer essas coisas? Vê versículos 55 e 56. Em Atos 2, verso 22, Pedro referiu-se a Jesus dessa forma: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós sabeis. O Deus Todo-Poderoso trouxe um testemunho sobrenatural à vida e ministério de Jesus através de 3 coisas: milagres, maravilhas e sinais. Jesus foi aprovado por Deus. Este fato foi importante para a compreensão da audiência judaica de Paulo. Paulo escreveu: Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 2. Os judeus nunca reconhecem um profeta que não tenha um sinal sobrenatural. Está enraizado neles. Todo o seu passado religioso está recheado de homens que vieram com uma mensagem de Deus e podiam-no provar. Nunca alcançaremos pessoas verdadeiramente até que tenhamos alguma evidência sobrenatural de que o que estamos a dizer é aprovado por Deus. Fui missionário em 2 países e não me arriscaria a sair do meu próprio país para pregar o evangelho se não tivesse convencido de que Deus sustentaria com um testemunho sobrenatural a mensagem que ele me deu. De outra forma, faríamos melhor se ficássemos em casa e enviássemos literatura pelo correio. Funcionaria muito melhor, a não ser que tivéssemos algo a mais do que simples palavras para oferecer às pessoas. Esse é o poder de operação de milagres. Falando do seu apostolado, Paulo escreveu: Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e milagres. Dunamis. 2 Coríntios 12, verso 12. A palavra traduzida por milagres noutras versões da Bíblia é interpretada como obras poderosas. Mais uma vez, Paulo deixou claro que um apóstolo tem que demonstrar o seu apostolado. Ele tem de ter uma aprovação sobrenatural. Acompanhando os sinais de um apóstolo está o caráter de qualidade da perseverança, a capacidade de não se deixar desencorajar ou desistir. Repare que as mesmas 3 palavras de aprovação que são usadas aqui
foram usadas para Jesus em Atos 2, verso 22. Sinais, prodígios e milagres ou maravilhas. Outra instância de dunamis encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nesta carta, ele está a lidar com o fato de os crentes, tendo conhecido a salvação pela graça e poder de Deus, experimentado o batismo no Espírito Santo e visto os milagres, estavam agora a colocar-se de novo sobre a lei de Moisés e a observar os requisitos legais através da influência de professores judaizantes. É muito interessante que Paulo estava muito mais aborrecido com os Gálatas do que com os coríntios. Os coríntios tinham problemas com todo tipo de pecados carnais, mas Paulo tirou algum tempo no começo de sua primeira carta para agradecer a Deus pela sua graça revelada a eles. Nesta carta aos Gálatas, ele não tirou tempo para agradecer a Deus por eles. Ele disse: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, verso 6. Aparentemente, Paulo estava mais perturbado com o legalismo do que com a imoralidade, apesar de ter corrigido ambos os erros cuidadosamente. Mas o legalismo é um perigo consideravelmente maior para a maioria dos cristãos. Repare no que Paulo escreveu na sua repreensão aos Gálatas. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei, ou falo pela pregação da fé. Gálatas 3, verso 2 ao 5. O apóstolo estava a dizer: receberam o Espírito Santo como resultado de terem sido circuncidados e manteram a lei de Moisés? Não. Receberam o Espírito Santo quando creram na pregação do Evangelho, alguém orou e impôs as mãos sobre vocês e começaram a falar em línguas. Vão voltar para as ordenanças e regras da carne após terem saboreado o poder e a liberdade do Espírito Santo? Aquele que vos dá o Espírito, verso 5, refere-se ao trazer as pessoas para o batismo no Espírito Santo. Isso não acontece por ser circuncidado ou por estar debaixo da lei de Moisés, mas pela fé, tal como a salvação vem pela fé. Assim, Paulo coloca as operações de milagres na mesma categoria do receber o Espírito Santo. Eles vêm pelo ouvir da fé. Ouvir alguém expor a palavra de Deus e então, por um simples ato, liberta a sua fé e acontece. Não é necessário ficar agonizado ou gritar. Não é emocionalismo. É apenas ouvir a palavra de Deus com fé. Outro exemplo de milagres mencionados de uma forma geral nas Escrituras encontra-se em Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelos que ouviram. Também Deus testificou com eles e por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2, verso 3 e 4. Aqui estão mencionados 4 manifestações do poder de Deus: sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Dons, neste versículo, seria melhor traduzido por distribuições. O testemunho de Deus, a mensagem do Evangelho, era sempre sobrenatural. Hoje devia ser igual. Subtítulo: Milagres e Libertação. Antes de analisar milagres específicos, quero referir a relação entre dons de milagres e a expulsão de espíritos malignos. Em quase todos os lugares em que a palavra dunamis é usada, há uma referência e expulsão de demônios. Por exemplo, em Marcos lemos: disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Não é do nosso grupo. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Ninguém que faça milagre dunamis em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos 9, verso 38 e 39. Repare que Jesus disse que a expulsão de espíritos malignos no seu nome é um milagre.
encontramos uma situação semelhante na descrição do ministério de Filipe em Samaria. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. No original é outra palavra grega para milagres, que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Atos 8, versos 6 e 7 e o verso 13. A tradução correta do grego é ver os sinais e grandes milagres que eram feitos. Os grandes milagres que Simão viu não eram somente os paralíticos e os aleijados a ficarem visivelmente curados, mas também os espíritos imundos a sair das pessoas de uma forma manifesta. Obtive resultados semelhantes no meu ministério. O Senhor manifestou-nos que, se continuasse a expulsar demônios, seguir-se-iam curas milagrosas, e viu os aleijados e paralíticos serem curados. É notável quão exatas as Escrituras são. Se continuarmos a persistir, há mais à nossa frente. O melhor ainda está por vir. Outro exemplo da conexão entre milagres e libertação está em Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres unânimes extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Verso 11 e 12. A palavra extraordinários diz-nos que a ocorrência de milagres era uma coisa normal na igreja primitiva, mas que havia algo fora do normal a acontecer. Em passagem das Escrituras, onde um ou mais milagres são específicos, há geralmente uma referência à expulsão de demônios. Esta é uma das manifestas demonstrações do poder de Deus. Subtítulo: Manifestações de milagres específicos. Água em vinho. Vejamos agora alguns exemplos de milagres específicos registrados no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles o fizeram. João 2, verso 1 a 8. Jesus disse aos serventes para encherem as 6 talhas com água. Isto é fé. Então ele disse para tirarem alguma e para a levarem ao mestre-sala. Entre o momento em que a tiraram da talha e a levaram ao mestre, ela transformou-se em vinho. Isto foi um milagre. Vê João 2, verso 9 a 11. Poderá chamar-lhe um sinal ou um prodígio, mas encaixa-se nessa categoria. Alimentando os 5.000. Outro milagre foi quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar milhares de pessoas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos?" E disse Jesus: "Mandai assentar-se os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes quanto eles queriam.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que não haja perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. João 6, versos 5 ao 14. Jesus queria alimentar 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças, e tinha 5 pães e 2 peixes. O que fez ele? Uma coisa muito simples. Deu graça ao Senhor e depois começou a distribuir a comida. Deu para alimentar toda a gente e ainda restou. Sabe quanta comida foi recolhida no fim? O texto diz que encheram 12 cestos. Numa outra ocasião, Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Neste caso, sobraram 7 cestos, mas é usada uma palavra diferente para cestos, porque estes eram muito maiores do que os primeiros. Não só as pessoas foram alimentadas, como também houve abundância no que sobrou. Veja, por exemplo, Marcos 8, verso 1 ao 9. Note que Jesus conduziu este milagre de uma forma ordeira e sistemática. No relato de Marcos 6, da alimentação dos 5.000, lemos que Jesus disse aos discípulos para sentarem as pessoas em grupos e elas sentaram-se na relva em grupos de 50 e 100. Jesus exigiu ordem e submissão à sua autoridade antes de alimentar as pessoas. O mesmo é verdade para nós do ponto de vista espiritual. Algumas pessoas não se querem juntar a ninguém ou estar sob a autoridade de ninguém. Por causa disto, elas não são capazes de ser alimentadas espiritualmente. Um milagre criativo para um homem cego, a nascença. Temos o caso extraordinário de Jesus a curar um homem que era cego desde a nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vá, lave-te nos tanques de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. João 9, verso 1 ao 3, versos 6 e 7. Jesus ungiu os olhos do homem cego com terra e disse-lhe para se ir lavar no tanque de Siloé. Não foi a terra que curou o homem. Contudo, quando ele obedeceu às instruções de Jesus, através de um ato de fé e se lavou no tanque, o Espírito Santo respondeu à sua obediência e conseguiu o que nenhum homem podia fazer. O poder do Espírito Santo transformou aquela terra em olhos. Acredito que Jesus colocou a terra nos olhos do homem unicamente para chamar a atenção que ele era o Criador e que a qualquer altura, pela vontade do Pai, ele podia transformar a terra em carne. De acordo com Gênesis 2, verso 7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, o divino Espírito de Deus, e o homem tornou-se um ser vivente com um espírito, uma reivindicação do fato de que Jesus era o eterno Criador que veio viver entre a humanidade. A cura de um homem aleijado desde a nascença. No ministério dos apóstolos, houve a cura miraculosa de um homem aleijado desde a nascença. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhes o que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, verso 2 a 8.
Este homem estava sentado na porta formosa do templo quando viu Pedro e João a chegar. Estendeu a sua mão esperando receber dinheiro, quando Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Obviamente, não podemos dar algo que não temos. O problema com muitos de nós é que não temos muita espiritualidade para podermos dar aos outros. Mas Pedro disse: Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas no nome de Jesus, levanta-te e anda. Enquanto o homem ainda estava ali sentado, Pedro estendeu a sua mão e levantou-o. Quando o homem começou a erguer-se, ficou curado. É da maior importância vermos que as pessoas raramente recebem alguma coisa quando se deixam estar pacificamente sentadas. É preciso fazer algo para exercitar sua fé. A fé sem obras, sem atos correspondentes, é morta. Veja Tiago 2, verso 20 e verso 26. Tenho aprendido que o ponto crucial no milagre é incentivar uma pessoa a fazer um pequeno ato que, por sua vez, fará a fé se movimentar. Em muitos casos, não importa realmente o que seja, mas no momento em que as pessoas começam a agir, coisas começam a acontecer. Quando Pedro começou a erguer o homem e este respondeu naquele momento de ação, o poder sobrenatural de Deus endireitou e firmou seus pés e articulações. Tenho testemunhado pessoalmente muitas pernas endireitadas e visto pessoas com pernas arcadas ficarem com as pernas visivelmente mais próximas. Em certa altura foi pedido a um amigo meu que orasse por um professor de liceu que estava aleijado devido à artrite que lhe tinha também deformado os pés. Ele orou pelo professor e depois ordenou de que se levantasse e andasse, e ele assim o fez. No dia seguinte, em vez de aparecer numa cadeira de rodas, entrou pelos seus próprios pés na sala de aula. O meu amigo disse que isso convenceu os alunos de que Deus está vivo mais do que centenas de sermões alguma vezes os poderia convencer. Nós temos uma obrigação para com a nossa geração de lhe demonstrarmos que Deus está verdadeiramente vivo. Tenho visto autocolantes em para-choques de carros que dizem: O meu Deus não está morto. Está muito certo, mas vamos ver uma demonstração. É isso que o mundo está à procura. Quando o virem, será maravilhoso ver quantos responderão. Os mais cínicos e duros de coração poderão transformar-se nos mais entusiastas, levantando Eutico dos mortos. O apóstolo Paulo esteve envolvido no milagre da ressurreição de um homem chamado Eutico. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, e caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E levaram vivo o jovem, e ficaram muito consolados. Atos 20, versos 7 ao 10 e verso 12. Algumas pessoas teriam ficado sem saber o que fazer se isso tivesse acontecido a meio de um sermão seu. Mas Paulo lidou com a situação de uma forma espantosa. Através de Paulo, o poder do Espírito Santo executou o milagre de trazer Eutico de volta à vida. Subtítulo: Milagres e atos de fé. Se estudar os milagres nas Escrituras, reparará que quase sempre eles foram despoletados por um ato de fé. Por exemplo, quando Moisés e os israelitas chegaram a Mara, as águas eram amargas e eles não os podiam beber. Moisés clamou ao Senhor e Deus mostrou-lhe uma árvore. Quando ele lançou a árvore nas águas, elas tornaram-se doce. Vê Êxodo 15, verso 23 ao 25. Não foi a árvore que por si só adocicou a água, foi o poder de Deus. No entanto, Moisés tinha de atirar. Ele não deslizou a árvore calmamente, ele atirou-a lá para dentro. Por outras palavras, ele comprometeu-se. A fé não é uma experiência, é um compromisso. O próprio Jesus fez coisas estranhas enquanto fazia milagres.
tais como pôr terra nos olhos de um homem cego e cuspir e tocar na língua de um surdo. Também disse a outras pessoas para fazerem coisas que eram naturalmente absurdas, tal como ir lavar-se num tanque específico, mas estes simples atos de fé libertaram o poder curativo de Deus. Subtítulo: Milagres e curas. Por um lado, as curas fundem-se com os milagres. Uma cura instantânea e visível é um milagre. Por outro lado, os milagres fundem-se com a fé. Mas dos dons de Deus, o ministério de milagres é colocado antes do ministério de curas, de acordo com 1 Coríntios 12, verso 28. E alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiros doutores, depois milagres e depois dons de curar. Anteriormente, lemos que quando Jesus foi para a sua cidade de Nazaré, as pessoas não o aceitaram por causa da sua descrença. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6, verso 5. Mais uma vez, no grego, o termo traduzido por obras maravilhosas é dunamis, a mesma palavra para milagre que temos estado a ver. Jesus não podia fazer um milagre em Nazaré, mas podia fazer um pouco de curas. Aparentemente, o milagre está num patamar ligeiramente acima de uma cura. Hoje em dia, não há uma necessidade mais óbvia na igreja do que o exercício dos dons de milagres, porque é isto que o mundo precisa de ver como demonstração da presença do poder de Deus. Deveríamos estar a orar para que Deus restaure de forma completa este dom no meio do seu povo.